Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao canal Treinando o Seu Ouvido. Como o próprio nome do canal já diz, tratando sobre o processo de treinamento do ouvido. E para quem está acompanhando o canal, creio que dá para vocês entenderem o processo da limitação do nosso ouvido diante do processo pedagógico, o qual toma como ponto de partida a escala de Dó maior, né, e que torna-se impossível, inclusive, explicar a própria teoria. Né? Torna-se impossível explicar. E hoje nós vamos tratar de mais um assunto que é impossível de se explicar plenamente por aqui. Né? Nós já falamos sobre a questão dos sustenidos e bemóis. Se eu tiver apenas isso aqui, eu não posso pensar em sustenidos e bemóis. Eu só posso pensar em sustenidos e menores quando eu venho para cá. Então, quando eu venho para cá, significa que eu estou vindo para a escala temperada igual. Aí eu preciso falar e ensinar aos meus alunos sobre escalas. Formação das escalas, maiores e menores. Aí, e o interessante é que isso aqui já foi vindo aqui, seguindo essa regra aqui, né? Então, isso aqui é um tom, um semitom, um tom. E se eu viesse para a nota Dó, seria mais um semitom. Então, essa ideia aqui dessas sete aqui é a escala de Dó maior, que seguiu essa regra aqui. E as outras escalas eu preciso seguir essa regra. E quando eu vou seguir essa regra, seguindo o ciclo da quinta, eu vou fazer a escala de Sol. Aí quando eu vou para a escala de Sol, eu preciso de um Fá sustenido, que não tem aqui. Aí eu tenho que vir buscar onde? Na escala temperada igual. Não dá para explicar por aqui. Aí depois eu quero falar sobre, já que eu estou tratando de escalas, aí eu preciso fazer a escala de Lá bemol, porque eu não posso fazer a escala de Sol sustenido, seguindo o ciclo da quinta. Poder eu posso, mas eu não devo fazer por consequência das regras da própria teoria, que vai dizer que eu não posso usar 8 sustenidos, porque aqui eu já tenho um Mi, aí este Mi será esta nota branca aqui, aí eu preciso de um tom, aí eu preciso colocar um Fá sustenido dobrado para eu chegar aqui nesta nota aqui. Né? Então significa que todas as notas aqui ela pode ter no mínimo 2 nomes. Né? Então aí eu não posso colocar aqui, segundo a regra da própria teoria, porque aqui vai dar 8 sustenidos. E aí eu tenho que colocar no máximo 7 sustenidos da minha armadura de clave. Então eu não posso explicar enarmonia se eu tenho apenas isso aqui. Então eu não posso explicar a teoria por aqui. E outro assunto que eu não posso explicar são os intervalos plenamente. Porque eu preciso do intervalo de segunda menor de qualquer nota, para que eu possa desenvolver o ouvido. Eu preciso pensar nesse intervalo de segunda menor. Eu preciso pensar de qualquer nota o intervalo de terça menor. E se eu pensar em Dó, eu não tenho aqui uma terça menor. Eu não tenho terça, só tenho terça maior. E eu preciso pensar. Eu necessito pensar dessa terça menor aqui. Eu preciso pensar no intervalo de trítono de qualquer nota. Por exemplo, de Dó aqui. Eu não posso pensar no intervalo de trítono aqui. De Dó. Eu preciso pensar no intervalo de trítono de qualquer nota. E eu não posso pensar a partir de aqui. Então, compreende porque o seu ouvido é atrofiado? É porque nós fomos educados por aqui e tudo o que eu preciso fazer na música, na verdade, eu tenho que fazer por aqui. Então, quando se toca, veja, não existe esse negócio de nota mais importante e menos importante. Está escrito ali na partitura, né? Está escrito na partitura, eu tenho que tocar. Seja o Dó sustenido, seja o Fá sustenido.
seja um Mi, seja um Lá. Eu tenho que tocar. A nota que tem lá na partitura eu tenho que tocar. Sem ter esse negócio de que nota menos ou mais importante. Aqui há notas mais importantes, porque eu estou tratando de uma escala diatônica. E a escala diatônica corresponde a 7 notas diferentes entre as 12. Então, dentre essas 7 aqui, essas 5 aqui são menos importantes. Mas se eu for para a escala de Si, não. Na escala de Si, essas daqui são mais importantes. E aqui eu vou ter o Mi e o próprio Si, que terão a mesma relevância. As outras não, esse Dó aqui não vai ter a mesma relevância, esse Ré, esse Fá, esse Sol, esse Lá não vai ter a mesma relevância na escala de Si, que terão essas daqui. Você está entendendo o que é que leva? Então, você passa o tempo todo pondo na cabeça que as notas musicais são essas, e tudo que se faz na música é por essa aqui. Então você toca por aqui, você canta, e aí não está o problema do solfejo. O problema do solfejo é justamente cantar essas 5 notas. Mas é porque o ouvido foi atrofiado, foi limitado a ficar pensando pela escala de Dó maior. E isso não se pode ensinar, não se pode ensinar dentro de uma universidade. Porque a universidade é um lugar por excelência. Eu procurei um lugar para estudar por excelência. Né? Eu nem sequer fui para conservatório. Não, eu fui direto para estudar na universidade. Porque é um lugar por excelência de se estudar. Mas estudar desde que me ensinasse pelas 12 notas. Como eu escrevi esse livro. Depois que eu vi toda a incongruência, eu escrevi esse livro. Iniciação musical, base epistemológica dos 12 centros tonais. Então, quer dizer que na aquisição desse livro você terá mais 4 e-books. Afinação e escalas diatônicas. Você tem que entender o que é afinação e o que é escala diatônica para poder resolver essas incongruências. Você terá o método duodécimo, onde aqui tem uns exercícios para você fazer os exercícios pelas 12 notas, para você desenvolver a habilidade que esses meninos têm. Você tem aqui o temperamento igual, para você entender que a partir do século XIX, o temperamento igual, ele já vem desde o século XVI, porém é sistematizado no começo ali do século XVIII. Bach traz e faz o cravo bem temperado. Não significa dizer que Bach tenha usado apenas o temperamento igual. Até porque determinadas tonalidades se tocavam naquela época com outros temperamentos. A depender da tonalidade, usava-se o temperamento. Determinadas tonalidades só podia ser tocada com um temperamento igual. E aí foi isso que Bach fez. E você também ganha este aqui, liturgia e a música. A única forma que tem de você desenvolver o ouvido é pensar pelas 12 notas. E é este material aqui, o qual eu desenvolvi, para que você pudesse pensar pelas 12 notas e pudesse sair disso aqui. Eu também escrevi este livro nessa intenção e levei lá para o Departamento de Música da Universidade Federal para que ele não ensinasse da mesma forma que eles foram educados e que me educaram. Ou seja, que as notas musicais é a escala de Dó maior. E isso é necessário que todos os departamentos de música façam sua reflexão. Porque são alunos que vão lá para estudar para depois me ensinar as crianças. E aí gera uma enorme dificuldade que as crianças não são levadas a desenvolver o ouvido. Agora eu vou mostrar aqui como uma criança que aprende, ou qualquer aluno que aprenda pelas 12 notas, consegue desenvolver essa habilidade. Já mostrei na aula passada que eles percebem os acordes e as notas. Agora eu vou colocar um aluno falando sobre, percebendo os intervalos. Vamos lá para que vocês possam perceber. Sim. Que intervalo é esse? Escuta esse intervalo fanhoso, aberto.
Que intervalo é esse? Trítono. Muito bem. Esse. Quinta justa. Certo. Esse. Segunda melhor. Terça menor. Certo. Terça menor. E esse? Sexta maior. Muito bem. Agora. Isso. Perfeito. Perceberam? Não tem dificuldade. Então, o aluno que aprende por 12, ele não tem dificuldade para cantar as 12 notas, para perceber uma nota e identificar os acordes, os intervalos, mas isso é óbvio, porque ele estuda por todo o espectro sonoro das divisões. E aí quero dizer que, mesmo que você tenha frequências diferentes, mas a cada 12 notas, as frequências vêm em dobro, e quando vem em dobro, o nosso ouvido escuta como se fosse a mesma nota, uma mais grave, outra mais aguda. E é isso que ocorre. Então, se você quer desenvolver o seu ouvido, comece a pensar por 12. O livro é esse. Entre em contato conosco. Esse livro custa apenas R$40 para você adquirir e levar todo este material. No caso, fica por menos de 10. Além disso, eu escrevi outros livros. Este livro aqui, Matemática e Música. Como eu expliquei na aula passada, né, a música vem dessa relação da matemática, isso desde Pitágoras. E quando chega na Renascença, entra nesse contexto de estudo. E é importante dizer a vocês que, no período que eu falei a semana passada, há músico que só estudou música por uma questão teórica, porque a prática a pessoa não estudava no mesmo lugar. A prática você estudava particularmente, porque aqui era um estudo baseado na matemática e, sobretudo, da mesma lógica da acústica. Então, Zarlino mesmo não era um músico prático. Galileu Galilei era músico prático. Seu pai também era um tocador, tocava um alaúde. René Descartes era um músico apenas teórico, não era um músico prático. Mas isso, como isso era tudo estudado dentro do campo da matemática, ok? Então você tinha um músico prático e um músico teórico. Nem todo mundo que estudava música estudava prática musical. Porque a música estava atrelada ao que hoje nós chamamos de acústica. Estava atrelada a essa parte da matemática, pensava por essas questões filosóficas. Então, é isso. E também escrevi este outro livro. Para quem quer entender música, além das questões estéticas, este livro aqui, O Direito e a Música em um Diálogo Interdisciplinar, onde o direito e a música se encontram. Porque a partir do momento que você não vê música apenas pelo campo estético, você começa a ver música por uma questão científica, de frequências sonoras, você começa a ver música por outra visão, não é? Então você vai conseguir entender que as regras musicais têm uma relação com a questão política, econômica, filosófica daquele período histórico, que é isso que eu coloco aqui, muito além dessas questões estéticas. Então, é isso. E eu quero dizer que o livro que eu falei a semana passada, O Piano, o Técnico e o Pianista, em Busca da Excelência, é de Johann Albert Schultz.
e Manuel Fraga, um é técnico pianista, o outro é pianista. Eu também fiz a tradução desse texto para o português. Então, temos todo esse material aqui. No caso da aquisição desse livro, você leva mais esses 4 e-books. E entenda, o ouvido do músico a partir do século IX foi atrofiado porque vieram ensinar música a partir da escala de Dó maior. E a música, e as notas musicais de qualquer música, seja no Oriente, seja no Ocidente, são as notas da afinação. E a afinação que se toca a música ocidental é o temperamento igual. Então, dizem que as notas são essas, mas tudo que vai lhe explicar vem para cá. E acontece o seguinte: quando você vai tocar, você precisa tocar por aqui. Quando você vai cantar, também. E quando os professores vão fazer os exercícios de percepção, também, eles usam isso aqui. Eles não ficam fazendo exercício só na escala de Dó. Você não estuda técnica só na escala de Dó. Tudo que fazem é por aqui. Porém, o seu ouvido é levado a pensar por aqui. E é por isso que você não desenvolve o ouvido. Simplesmente assim. E isso necessita de ser discutido dentro dos departamentos de música das universidades. É imprescindível essa discussão. Não se pode ficar ensinando de um jeito, ou seja, entrando no que chamamos de dissonância cognitiva. Eu te ensino que é por aqui, porém eu te cobro por aqui, que é isso que nós, professores, o comum é fazer. Eu lhe ensino que é por aqui, mas tudo que eu lhe cobro é por aqui. Na hora que eu colocar uma partitura, não toca essa nota não, para ver se eu não vou dizer que você está tocando errado. Então, é isso. Entenda essa problemática e até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos nós e na aquisição desse livro você vai ganhar esses 4. Também não se esqueça de mandar um like positivo e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, naturalmente. Então, que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima.